Capítulo 24, a 13ª terça-feira. Falamos do conceito de dia perfeito. Murray queria ser cremado. Discutiu o assunto com Charlotte e concluíram que assim seria melhor. O rabino de Brandeis, Al Axelrod, amigo de longa data escolhido para as exéquias, visitou Murray e ouviu dele os planos para a cremação. Sim, não deixem que me torrem demais. O rabino ficou sem graça, mas Murray fazia piadas até sobre o seu cadáver. Quanto mais perto do fim, mais via o corpo como mera casca, simples envoltório da alma. Esse corpo estava se transformando em pele inútil e ossos, o que facilitava as coisas. Temos tanto medo da visão da morte, disse Murray quando me sentei. Ajustei o microfone no colarinho dele, mas o microfone não parava no lugar. Murray tossia muito, agora tossia o tempo todo. Li um livro há pouco. Diz que o autor, logo que morre alguém no hospital, cobrem-lhe a cabeça com um lençol, levam-no a um plano inclinado e o soltam ali. Têm pressa de tirar o cadáver da frente. As pessoas agem como se a morte fosse contagiosa. Eu ainda, atrapalhado com o microfone. Murray olhou para as minhas mãos. A morte não é contagiosa, é natural como a vida. Faz parte do contrato. Ele tossiu, eu recuei e fiquei esperando, sempre preparado para alguma coisa séria. Ele vinha passando mal às noites apavorantes. Dormia poucas horas e era acordado por violentos ataques de tosse. As enfermeiras acudiam e batiam-lhe nas costas para soltar o catarro. Mesmo se conseguissem restabelecer a respiração normal quer dizer com auxílio da máquina de oxigênio, o embate o deixava fatigado durante todo o dia seguinte. Agora ele estava com o tubo de oxigênio no nariz. Eu não gostava de vê-lo assim. Para mim, era o símbolo da incapacidade. Minha vontade era puxar aquele tubo. A noite passada, disse ele em voz baixa, tive um acesso terrível. Durou horas. Achei que não ia aguentar mais. Faltou-me fôlego. O sufoco parecia não acabar. Em dado momento, fui ficando zonzo e, quando senti uma certa paz, achei que estava pronto para partir. Arregalou os olhos. Foi uma sensação incrível, Mitch. Sensação de aceitação do que ia acontecer, de estar em paz. Pensei em um sonho que tive semana passada. Eu atravessava uma ponte para o desconhecido. Senti-me preparado para entrar no que viesse a seguir. Mas ainda não era a hora. Murray fez uma pausa, sacudiu a cabeça. Não era, mas senti-me preparado. Está entendendo? Isso é o que todos queremos, uma certa paz associada à ideia de morrer. Se pudermos saber no fim que podemos ter essa paz com a morte, aí conseguimos finalmente alcançar o mais difícil, que vem a ser fazer as pazes com a vida. Pediu para ver o hibisco no peitoral atrás dele. Peguei o vaso da planta com as 2 mãos e levei-o para a frente dos seus olhos. Ele sorriu. Morrer é natural, disse mais uma vez. Se fazemos disso um cavalo de batalha, é porque não nos consideramos como parte da natureza. Pensamos que, por sermos humanos, estamos acima da natureza. Sorriu para a planta. Não estamos. Tudo que nasce, morre. Olhou para mim. Aceita isso? Aceito. Ótimo, murmurou. Agora, veja a recompensa. Veja em que somos diferentes dessas maravilhosas plantas e animais.
Enquanto pudermos amar uns aos outros e recordarmos a sensação de amor que tivemos, podemos morrer sem desaparecer. Todo o amor que criamos fica. Todas as lembranças ficam. Continuamos vivendo nos corações daqueles que tocamos e acalentamos enquanto estivemos aqui. A voz ficou rouquenha, sinal de que ele precisava descansar por um tempo. Repus a planta no peitoril e fui desligar o gravador. Mas, enquanto ele ainda estava ligado, Maury disse isto. A morte é o fim de uma vida, mas não de um relacionamento. Houve uma novidade no tratamento da Ella, uma droga experimental que estava surtindo algum efeito. Não era a cura, era um retardamento da marcha da doença por alguns meses. Maury teve notícia disso, mas a doença dele estava muito avançada. Além do mais, o medicamento ainda não estava no mercado. Não é para mim, disse ele encerrando o assunto. Durante toda a sua doença, ele nunca abrigou esperança de cura. Era muito realista. Perguntei-lhe uma vez se, caso alguém manejasse uma varinha de condão e o curasse, ele voltaria a ser a pessoa de antes. Ele sacudiu a cabeça. De jeito nenhum. Agora sou outra pessoa. Sou diferente em minhas atitudes. Sou diferente na apreciação do meu corpo, no que antes eu era descuidado. Sou diferente na abordagem das grandes questões, das questões essenciais, aquelas que são permanentes. Isso porque, quando seguramos de fato as questões importantes, não podemos mais largá-las. E quais são essas questões importantes? A meu ver, são as que dizem respeito ao amor, à responsabilidade, espiritualidade, sensibilidade. Se eu fosse saudável hoje, essas seriam ainda as minhas preocupações. Deveriam ter sido sempre. Tentei imaginá-lo sadio, imaginá-lo afastando as cobertas que o cobriam, saindo da cadeira de rodas, nós dois dando um passeio pelas imediações como fazíamos no campus. De repente, percebi que fazia 16 anos que eu não o via em pé. 16 anos? E se tivesse um dia inteiro de perfeita saúde? Perguntei. O que faria? 24 horas? 24 horas. Deixe ver. Eu me levantaria de manhã, faria os meus exercícios, tomaria uma bela refeição de brioches e chá, nadava por alguns minutos, receberia meus amigos para um bom almoço. Eu os receberia em grupos de 2 ou 3 para falarmos de suas famílias, de seus problemas, falar do que representamos uns para os outros. Depois faria um passeio por um jardim com árvores, contemplaria as cores, olharia os pássaros, absorveria a natureza que não vejo há tanto tempo. À noite iríamos todos a um restaurante onde servissem uma boa massa, talvez um pato. Eu adoro pato. Depois dançaríamos o resto da noite. Eu dançaria com todos os presentes, até ficar exausto. Depois viria para casa e dormiria um sono profundo e tranquilo. Esse seria o seu programa, sem tirar nem pôr. Tão simples, tão banal, fiquei um pouco desapontado. Pensei que ele tomaria um avião para a Itália, ou iria almoçar com o presidente, ou correria pela praia, ou sairia para divertimentos exóticos. Depois de todos esses meses encerrado em casa e na cadeira, incapaz de mexer uma perna ou um pé, como poderia encontrar perfeição num programa tão simples? Depois compreendi que esse era justamente o ponto. Nesse dia, antes de me despedir, Maury perguntou se ele podia propor um tema. O seu irmão. Senti um arrepio. Como foi que Maury descobriu que isso estava em minha mente?
Há semanas eu vinha tentando telefonar para o meu irmão na Espanha e fiquei sabendo, por um amigo dele, que ele vivia indo e voltando de Amsterdã, onde se tratava em um hospital. Mitty, sei que é doloroso não se poder estar com uma pessoa a quem se ama, mas você precisa ficar em paz com os desejos dele. Talvez ele não queira que você interrompa as suas atividades. Talvez ele não esteja conseguindo administrar esse problema. Peço a todos os meus conhecidos para continuarem vivendo suas vidas, que não a prejudiquem por eu estar morrendo. Mas é meu irmão, eu sei, por isso é que dói. Lembrei de Peter aos 8 anos, cabelo louro anelado molhado de suor. Vi nós dois lutando no pátio perto de nossa casa, a umidade da grama empapando os joelhos de nossas calças. Vi Peter cantando na frente do espelho, usando a escova como microfone, e nos vi entrando pela porta estreita do sótão, onde nos escondíamos quando crianças, testando o empenho de nossos pais em nos achar para o jantar. Depois o vi como adulto que se afastou, magro e fraco, o rosto descarnado pela quimioterapia. Por que ele não quer me ver, Maury? O meu velho professor suspirou. Não existem fórmulas para relacionamentos. Elas precisam ser negociadas em clima de amor, com espaço para ambas as partes, para o que querem e o que necessitam, para o que podem fazer, levando em conta a vida de cada uma. No comércio, as pessoas negociam para ganhar, para alcançar o que desejam. Talvez você esteja muito habituado a isso. O amor é diferente. O amor existe quando estamos tão preocupados com a situação do outro como estamos com a nossa. Você viveu esses mesmos momentos especiais com o seu irmão e não tem mais o que teve com ele. Quer recuperar esses momentos. Não quer que eles acabem. Mas isto faz parte da condição humana. Acaba, renova, acaba, renova. Olhei para ele. Vi toda a morte que acontece no mundo. Senti-me impotente. Você vai achar o caminho para o seu irmão, disse Maury. Como sabe? Ele sorriu e respondeu. Você não me achou? Ouvi uma historinha linda outro dia, diz Maury. Feche os olhos por um momento e eu espero. É a história de uma ondazinha saltitando no oceano, divertindo-se a valer. Está apreciando o vento e o ar fresco, até que dá com as outras ondas na frente, arrebentando-se na praia. Meu Deus, que coisa horrível, diz a ondazinha. É isso que vai acontecer comigo. Aí chega outra onda, vê a primeira, que está triste, e pergunta, por que está triste? Você não está entendendo, diz a primeira onda. Vamos todas arrebentar. Nós todas vamos acabar em nada. Não é horrível? Responde a segunda onda. Não, você que não está entendendo. Você não é uma onda. Você é parte do oceano. Sorriu. Maury torna a fechar os olhos. Parte do oceano, diz. Parte do oceano. Fico olhando a respiração dele, inspirando, expirando, inspirando, expirando. Capítulo 25. A 14ª terça-feira. A despedida. Estava frio e úmido quando subi os degraus da casa de Maury. Fui observando pequenos detalhes, coisas que não tinha notado nas visitas anteriores. O corte do morro, a fachada de pedra da casa, as plantas floridas, os arbustos. Ia devagar, pisando nas folhas secas molhadas que se achatavam sob meus pés. Charlotte telefonara no dia anterior, comunicando que Maury não estava bem.
Era a maneira de ela dizer que os últimos dias haviam chegado. Maury cancelara todos os compromissos e passara a maior parte do tempo dormindo, o que não era habitual. Não se preocupava com o sono quando havia pessoas com quem conversar. Ele quer que você venha, Mitch, dissera Charlotte, mas... Sim, está muito fraco. Os degraus da varanda, o vidro da porta da frente. Eu ia absorvendo essas coisas atentamente, devagar, como se as visse pela primeira vez. Na mochila pendurada ao ombro ia o gravador. Abria para verificar se tinha fitas. Não sei por que fiz isso. Eu sempre tinha fitas. Connie abriu a porta. Normalmente expansiva, agora estava de senho carregado. O cumprimento que me deu foi apenas murmurado. Como ele está? Perguntei. Nada bem, mordeu o lábio inferior. Nem quero pensar. Um homem tão doce. Eu sabia. É muito triste. Charlotte veio do corredor e me abraçou. Disse que Maury ainda dormia. Eram 10 da manhã. Fomos para a cozinha. Ajudei-a a arrumar as coisas. Notei os vidros de comprimidos, muitos, enfileirados na mesa, pequeno exército de soldados de plástico pardos com bonés brancos. O meu velho professor estava tomando morfina para facilitar a respiração. Guardei na geladeira a comida que havia levado. Sopa, tortas de legumes, salada de atum. Desculpei-me com Charlotte por ter levado essas coisas. Há meses Maury não mastigava comida assim. Eu e ela sabíamos, mas tinha virado tradição. Às vezes, quando estamos perdendo alguém, nos agarramos a qualquer tradição ao alcance. Esperei na sala onde Maury e Coppel tinham feito a primeira entrevista. Li o jornal que estava sobre a mesa. 2 crianças em Minnesota mataram-se uma à outra brincando com as armas do pai. Um bebê foi encontrado num latão de lixo num beco de Los Angeles. Larguei o jornal e fiquei olhando a lareira vazia. Bati o pé de leve no assoalho. Finalmente, ouvi uma porta se abrir e se fechar e logo os passos de Charlotte vindo pelo corredor. Pode vir, ele está pronto para receber você. Levantei-me e segui para o nosso recanto de costume e dei com uma mulher estranha sentada em uma cadeira de dobrar no fim do corredor, os olhos num livro, as pernas cruzadas. Era uma enfermeira da equipe de 24 horas. O estúdio estava vazio e me senti confuso. Voltei hesitante ao quarto e lá estava ele na cama, debaixo do lençol. Eu só o tinha visto assim uma vez, quando recebia massagens, e o eco do seu aforismo, quando deitamos morremos, repercutiu em minha cabeça. Entrei, forcei um sorriso. Ele usava paletó de pijama amarelo, tinha um cobertor cobrindo-o do peito para baixo. O volume do corpo era tão reduzido que achei que faltava alguma coisa. O meu velho professor estava pequenino como uma criança. Ele estava de boca aberta, a pele pálida esticada sobre os ossos do rosto. Quando virou os olhos para mim, quis falar, mas só ouvi um leve grunhido. E aí? Eu disse, juntando todo o entusiasmo que pude encontrar. Ele expirou, fechou os olhos, sorriu. Parece que só o esforço o cansou. Meu querido amigo, disse. Sou seu amigo, sim. Não estou nada bem hoje. Amanhã estará melhor. Ele sorveu o ar e forçou uma inclinação de cabeça. Alguma coisa sob o lençol o incomodava. Percebi que ele queria livrar as mãos da cobertura do lençol. Pegue, disse. Puxei as cobertas para baixo e peguei os dedos dele, que sumiram dentro dos meus.
Inclinei-me bem para ele, ficando a poucos centímetros do seu rosto. Era a primeira vez que o via de barba apontando, como se alguém tivesse sacudido um saleiro por todo o rosto e o queixo. Como podia haver vida nessa barba quando a vida estava se acabando em todo o resto? Maury, eu disse em voz baixa. Treinador, ele corrigiu. Treinador. Senti um arrepio. Ele falava entrecortado, inspirando o ar e exalando as palavras. A voz era fina e áspera. Ele cheirava a unguento. Você é uma boa alma. Uma boa alma. Tocou-me, murmurou. Levou minhas mãos ao coração, bem aqui. Senti um nó na garganta. Treinador? Diga. Não sei como me despedir. Acariciou minha mão de leve, conservando-a no peito. É assim que dizemos adeus. Respirou fracamente, inalando, exalando. Eu senti a caixa torácica enchendo-se e esvaziando. De repente, olhou para mim. Amo você, murmurou bem baixinho. Também amo você, treinador. Sei, você sabe. Outra coisa a mais. O que mais você sabe? Você sempre tem... Os olhos se amiudaram e ele chorou, o rosto contorcido como o de uma criança que ainda não entendeu como funciona o mecanismo das lágrimas. Segurei-o bem perto por vários minutos. Afaguei-lhe a pele flácida, alisei-lhe o cabelo. Pus a palma da mão no rosto dele e senti os ossos sob a pele, as pequeninas gotas de lágrima como se espremidas de um conta-gotas. Quando a respiração se aproximou do normal novamente, pigarreei, disse que ele estava cansado e que eu voltaria na terça seguinte, quando esperava encontrá-lo um pouco mais alerta. Obrigado. Ele fez um ruído que interpretei como intenção de riso. Mesmo assim, foi um ruído triste. Peguei a mochila com o gravador que não fora usado. Por que trouxe isto? Sabia que não seria utilizado. Inclinei-me bem perto do meu velho professor e o beijei, meu rosto encostado no dele, pele contra pele. Nisso, demorando mais do que o normal, esperando dar-lhe mais um átimo de prazer. Então estamos entendidos? Perguntei me afastando. Tentei conter as lágrimas. Ele estalou os lábios e ergueu as sobrancelhas ao ver o meu rosto. Gosto de pensar que foi um momento fugaz de alegria para o meu querido velho professor. Finalmente ele me fazia chorar. Entendidos, murmurou.